desejo do teu coração de ir com Ele e não poder? Eu falo que para ir para o céu, para obter a salvação em Cristo Jesus é fácil. Qualquer dia desse, se eu der oportunidade, ou uma próxima, nós vamos estudar sobre esse assunto. Como ter a garantida salvação em Cristo Jesus. Tem regras, a Bíblia diz que tem regras. Mas a porta, a estreita, ela te conduz à salvação. Mas é poucos que encontram essa porta. Porque a nossa mente, hoje, de muitos, estão fechadas. O eu. Não é isso. As pessoas não estão querendo mais conhecer as coisas de Deus. Na hora do desespero, eles vão e as portas largas estão abertas por aí, abertas, escancaradas, um caminho que parece ser perfeito, e ali faz uma barganha com Deus. Está assim o evangelho hoje, um evangelho que te troca, um evangelho que você pode barganhar com Deus. Senhor, olha, o meu problema é esse, quanto eu tenho que pagar? Você precisa dar isso, tá? Você luta, corre, fala, tá aqui, agora eu quero o meu problema resolvido. Tá assim ou não tá? As pessoas estão barganhando com Cristo. E se você for ler na porta larga, Jesus abrindo a boca e falando assim: vocês não vão entrar. Mas como eu não vou entrar? Eu profetizei no teu nome, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei pessoas, no teu nome eu falei e fiz grandes maravilhas e sinais e prodígios. Você não vai. Porque muitos estão escolhendo o caminho largo. O importante é ter Deus no coração. Não. Se você tem esse pensamento, como eu já vi muitas pessoas falar para mim: eu não mato, eu não roubo, eu não sou como aquele ou como aquele fulano, eu vivo minha vidinha pacata, tranquila. Isso não é desculpa. Isso aí é um caráter que você tem, é o estilo de vida de um homem, de uma mulher sensata que deve viver aqui na terra, é essa. Mas para encontrar a porta estreita, muitas vezes nós temos que abnegar. Jesus em Mateus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu nunca vi aquele que vem a Cristo ficar da mesma forma quando ele chegou. A pessoa que vem a Cristo, ela é transformada, ela é moldada ao caráter igual ao de Jesus. Hoje nós vemos um fanatismo religioso, conversando com um rapaz, e não quero citar nomes, e ele falando que Jesus fez por ele. Eu achei bonito, lindo o testemunho dele, mas ali misturou cristianismo, ocultismo, espiritismo. Só em uma hora que eu conversei com ele, eu falei: meu Deus, como o ser humano está perdido sem conhecer a Deus. Falam de Cristo, mas a mensagem é aquela. E você fala: mas querido, a Bíblia fala isso. Não, mas vocês estão lendo errado. A palavra de Deus está sendo negligenciada cada vez mais. A palavra de Deus está sendo deixada para trás cada vez mais. Você pode perceber, você lê muitas vezes um jornal, um gibi em quadrinhos, ou um livro de romance ou coisas assim, mas a Bíblia você não para ler ela por 30 minutos. Você percebe como o inimigo é sujo? O caminho estreito é difícil. No caminho estreito você tem que ter abnegação.
No caminho estreito, você tem que suplicar a Deus força para continuar nele. Não é fácil, irmão. No caminho estreito, você encontra o fruto do Espírito Santo: amor, mansidão, bondade, longanimidade, benignidade. Você ser bondoso numa época dessa é fácil? Mas Jesus te ensina no caminho estreito a andar com Ele. O caminho largo não precisa, basta você vir fazer algumas coisas que é legal, ou botar uma saia, ou botar um cabelão grande, ou muitas vezes andar em procissão, porque fica fácil você ser religioso. Nós temos que vigiar, e vigiar e muito. Em jogo está a minha e a sua salvação. O caminho estreito, ele nos conduz à vida eterna. Nós olhando aqui, o caminho de Deus, ele requer renúncias. Em Mateus capítulo 16, eu queria que nós pudéssemos ler esse verso bíblico. Mateus, o primeiro evangelho da Bíblia no Novo Testamento. Vocês me desculpem eu estar assim com fôlego fraco, é porque eu estou com o peito aqui travado, viu? Eu estou tentando respirar e falar. Ore por mim, que eu queria amanhã continuar a semana de oração aqui, uma mini semana, mas focar para a gente estarmos aqui deleitando da palavra de Deus. Mateus capítulo 16, o versículo é o 24. Isso aqui é uma repreensão de Cristo. É Jesus mostrando o que você deve fazer. É o caminho estreito, ele não é fácil. E olha o que Cristo fala para nós nessa noite. O capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus, olha, não foi Pedro, não foi Paulo, aqui está falando, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aqui continua, mas eu queria que você meditasse nesses dois versos. E o verso 26 fala assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou que dará o homem resgate da sua alma? Queridos, no caminho estreito requer renúncias, requer você se negar a si mesmo, esvaziar-se o seu eu, a sua arrogância, muitas vezes o seu orgulho. Não é fácil, né? Se curvar perante Deus, falar: Senhor, não mais vivo eu, mas Tu vives em mim. Chegar ao ponto de falar o que Paulo falou, porque andou tanto com Cristo que ele não reconhecia mais ele vivendo, mas Cristo vivendo. O caminho estreito requer amor, amor ao Evangelho, amor à casa de Deus, amor a tantos outros que estão aí, amigos, pessoas que estão sofrendo espiritualmente, necessitando de uma oração, e você vestir a camisa de Cristo, vestir a roupa de cristão, e ir até uma casa e falar: eu vim orar por ti, eu vim falar que Jesus é a esperança. Quantos estão enfermos, queridos, estão com depressão nas suas casas neste momento, precisando de uma palavra de conforto, e nós vivendo uma vida normal, e depois queremos trilhar um caminho que conduz à vida eterna.
Quantas estrelas você vai entregar para Jesus quando Ele vier? Para andar no caminho estreito, você tem que se negar, se esvaziar, se encher de Jesus no coração, para que as pessoas olhem para você e falem assim: nossa, você é diferente. Quando você fala, você transmite paz, alegria. Eu tenho prazer de conversar com você, porque você fala de Deus de uma maneira tal que preenche em mim um vazio. Isso é trilhar o caminho de Deus. Toda vez que eu procuro vir aqui, eu sempre perturbo, né, meu querido? Sempre procuro perturbar as pessoas. Vamos na igreja, vamos na igreja. Eu tirei umas férias aqui de 10 dias, mas eu vou perder a oportunidade de falar do amor de Deus? Ah não, eu falo já lá onde eu moro. Ah, eu tenho um tempo lá de Guarulhos, aqui é férias. Não, eu não posso tirar férias para Deus, irmãos. O caminho estreito, ele é a abnegação. Você tem a abnegar. Muitas vezes eu poderia estar lá passeando, conversando com pessoas, palavras frívolas, mas eu escolhi estar na casa de Deus, transmitindo que a salvação cada vez mais está perto. Se você olhar a porta, você vai falar assim: nossa, que porta estreita é essa? Você quer ver quem é a porta da salvação? Eu queria que você abrisse a Bíblia em João, um pouquinho mais para frente, o 4º Evangelho, João capítulo 10. E eu acho bonito é isso, é Jesus falando e Ele mesmo dizendo quem Ele é. João, o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo é o 9. E João fala assim: todos acharam? Digo amém. Eu sou a porta. Olha que bonito. Quem é a porta estreita, irmãos? É Jesus Cristo, o genuíno, o Jesus Cristo verdadeiro. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará a pastagem. Você percebe? Quem é a porta que conduz à salvação? É Jesus Cristo. Queridos, eu faço um apelo essa noite aos irmãos que estão aqui nos visitando: dobre mais seu joelho, clame a Deus com sabedoria. Jesus está à porta e Ele é a porta que conduz à salvação. Aprenda a orar mais pela manhã, pedir a Deus sabedoria, entendimento, ter prazer na leitura da Bíblia. No caminho estreito há uma cidade de ouro. No caminho estreito há um rio que é como cristal. No caminho estreito, queridos, é vida eterna. O caminho largo é engano, é satisfação pessoal momentânea. O caminho largo, ele te traz uma paz momentânea, porque você olha os dois caminhos, parece que os dois são iguais. As portas são iguais, só que uma é larga e a outra é mais estreita. Só que uma tem a luz da palavra de Deus, o alicerce, e a larga quase tem a verdade. Eu falo isso, sabe por quê? Quando a Bíblia diz é branco, não tem como você mudar. É branco. Você pode virar a Bíblia de cabeça para baixo e ler, é branco. Você pode não aceitar, mas você tentar arrumar o que a Bíblia diz, aí é uma tragédia. Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna. Caminho estreito, Bíblia.
E quando você lê a Bíblia, você tem que se adaptar ao estilo do que Deus está te pedindo. Muitas vezes, você no caminho estreito, você pode perder o seu emprego. E é fácil você andar no caminho estreito. Abnegação na alimentação, mudar o estilo de alimentação, até isso Deus nos corrige. Porque Ele quer que nós tenhamos o quê? Saúde. Até o modo de alimentar, Deus muda a nossa vida no caminho estreito. Aí o caminho largo vem e fala assim: não, aqui está dizendo isso, mas não quer dizer isso. Eu trouxe um jornalzinho para você ver o que o caminho largo está ensinando. Não era bem esse tema que eu queria pegar, mas Deus tocou no meu coração para você ver o que o caminho largo está ensinando hoje. É um jornal bem conceituado, uma igreja que está conhecida no Brasil inteiro, e tem um título bem interessante nesse caminho largo aqui. Quando você distorce a palavra de Deus, significa que você está dizendo que Deus não foi certo em escrever aquilo. E olha o perigo do caminho largo. Nesse caminho largo, a cura, prodígios e maravilhas. Você obtém graça pelo que você dá. E eu vou ler um texto bíblico aqui. Se os irmãos quiserem acompanhar, pode ir lá em Êxodo, é bem conhecido da igreja, para nós tomarmos cuidado. Êxodo, lá no comecinho da Bíblia. E esta é a luz da Bíblia do que diz. Êxodo capítulo 20. Esse é o perigo, e em jogo está a nossa salvação. O versículo é o 8, e muitos de nós sabemos o que está escrito lá, né? E o que é que está escrito aí? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Não tem como você mudar. Você pode não aceitar, mas você querer mudar e distorcer essa leitura bíblica aqui, até o mais ignorante dos seres humanos vai falar: não, você está falando besteira. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas sabe o que é o que o caminho largo está ensinando? Olha, eu não estou criticando religião. Eu tenho uma literatura aqui de um jornal, Fé Mundial. Eu peguei esse jornalzinho na garagem da minha casa. Ele é distribuído de 6 em 6 meses, eu acho, ou mensalmente, é distribuído de graça. Passei o carro por cima, está sujo aqui, porque eu não leio literaturas assim. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o título: Domingo, Dia do Senhor. E agora vem a narrativa do jornalzinho. Eu queria ler para os irmãos. Este é o caminho largo, irmãos. E a narrativa fala assim: se perguntarmos às pessoas o que elas pensam sobre o domingo, teremos as mais variadas respostas. Para alguns,
Domingo é o dia de descansar. Para outros é dia de almoçar com a família. Outros ainda esperam ansioso pelo domingo por causa do futebol. Para o cristão sincero, porém, domingo é o dia do Senhor, conforme ensina a palavra de Deus. Até aí tudo bem, é o conceito dele, mas usou duas passagens bíblicas para confirmar o que eles estavam falando. E aqui vem embaixo e diz, Gênesis capítulo 2:2, eu vou ler aqui, e diz assim no capítulo 2 de Gênesis, fala assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. A confirmação para confirmar que o domingo é o dia do Senhor foi essa, e a outra passagem bíblica está em Êxodo capítulo 34:21, que diz: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansará. É portanto dia de nós descansarmos ao Senhor, dedicarmos ao Senhor, não apenas indo à igreja, mas lendo a Bíblia, orando e fazendo tantas outras coisas que agrada a Deus. Para os que fazem a obra de Deus, é dia de também falar do Senhor Jesus aos aflitos e necessitados, visitar os doentes, dar apoio espiritual aos novos conversos, etc. Claro que é melhor seria fazer isso todos os dias, mas o horário de trabalho, os estudos, as tarefas domésticas e o corre-corre do dia a dia, por exemplo, impede que muitas pessoas se dediquem tanto. Tais pessoas, portanto, têm o domingo para isso. E o melhor é dar a Deus as primícias, as primícias para o Senhor, ou seja, participar dos cultos na parte da manhã, para então desfrutar de um dia abençoado, almoçando com a família, passeando e com os filhos, etc. Você percebeu a narrativa que eu fiz aqui? Você não aceitar e falar, não, eu não aceito, está na Bíblia, mas eu não aceito, é a sua opinião. Mas você distorcer a palavra de Deus, meus queridos, isso é um assassinato, porque muitos cristãos sinceros, não conhecendo a palavra de Deus, aceitam essa mensagem. Muitos cristãos sinceros estão no caminho largo porque não têm o privilégio de ser iluminado para conhecer o caminho estreito. Agora, como que um ministro que se diz ser ministro de Deus, olhando para a Bíblia Sagrada, e eu li o 4º mandamento da lei de Deus, afirmando que o 7º mandamento, o 7º dia da semana é o sábado. Mas muitos estão querendo provar que não é o sábado, é o domingo. Assim, tirando a autoridade da palavra de Deus, a autoridade que o Deus Criador, que escreveu com o seu próprio dedo, está afirmando o sábado, o caminho largo está ensinando que é o domingo. A nossa salvação está em jogo nos últimos dias, sabe por quê? Antes as pessoas pagavam o preço da palavra de Deus, peso de ouro para poder ter. A Bíblia era escrita à mão, no punho, e quem tinha um exemplar da Bíblia pagava o preço em ouro. Hoje você tem de graça para conhecer o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. E muitos de nós que somos já pessoas estudiosas, pessoas que estudam, conhecem, não são analfabetos, e até mesmo os analfabetos, as pessoas que não sabem ler, têm opção de ouvir, e nós estamos fechando os nossos ouvidos e o nosso coração para o caminho estreito, a porta estreita que é Cristo,
e abrindo o nosso coração para a porta larga, porque a porta larga é mais fácil de passar. Na porta larga você leva tudo que você gosta, e nem tudo que você gosta é o que Jesus gosta. Muitas vezes, olhando no espelho, se você fosse olhar para Jesus, você vai ver que tem muitas coisas na sua vida que Jesus vai falar: filho, desse jeito você não vai ficar comigo não. Você precisa ser transformado. E aí você fala: mas Senhor, e agora? A porta estreita sou eu, passa por mim. E quando você passar, Jesus segura. Tudo que atrapalha a tua salvação Ele vai tirar de você. Querido, sai nessa noite com um pensamento: Jesus está voltando. Tem muitas coisas na nossa vida que nós temos que deixar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Isso que eu li aqui é uma afronta à autoridade de Deus. O que eu li hoje aqui é o ser humano dizendo: Deus não sabia o que estava falando, eu vou ajudar a Deus. Eu vou ajudar a Deus e vou mostrar: é melhor domingo do que sábado. Não estou criticando religião, eu estou mostrando o que está sendo pregado no mundo aí fora. O ser humano tentando ajudar a Deus com mentira, e Deus não aceita. Saia nessa noite meditando no caminho estreito. Pense quem é Jesus na sua vida. É somente esta vida que você quer viver? É somente esse reino que você almeja? Porque o reino dos céus tem que haver abnegação. O reino dos céus, Deus tem que fazer uma transformação na sua vida hoje. E concluindo, Apocalipse capítulo 21, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, e eu quero ler nesse capítulo. Ele tem o caminho largo e o caminho estreito. Para quem conduz no caminho estreito, que é difícil, mas não é impossível. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, a última página. Quando Jesus vier, ele fala assim, capítulo 21: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o caminho estreito continua falando no verso 7, se você descer um pouquinho mais para baixo: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Esse é o caminho estreito. Abnegação, mudança de estilo de vida, aceitar a palavra de Deus. Mas o caminho largo, os queridos, e muitas vezes quando você lê o caminho largo, você estremece, sabe por quê? Porque você se vê no caminho largo. Leia o verso 8, por favor. Esse é o caminho largo. E o verso 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Escolha o caminho estreito. Escolha a porta pequena, porque ela vai te dar a vida. Eu te pergunto, olhando isso aqui, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino do céu. A mensagem que eu li, ela não é de Deus. Ela é mentirosa porque ela está distorcendo a palavra de Deus. A mensagem que eu li naquele jornal, ele está dizendo uma mentira. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Em jogo está a minha e a sua salvação. Que esta noite essa mensagem venha falar no teu coração. Estude a Bíblia, busque o conhecimento de Deus enquanto há tempo, e seja luz e seja o sal da terra. Que Deus seja louvado.